Olá, pessoal. A aula de hoje é sobre Francis Bacon, tá? Bacon, que é um filósofo empirista, é um dos filósofos empiristas ali do empirismo britânico do século XVII, tá? Ele é um filósofo muito prático, então ele é contra aquela ideia da filosofia contemplativa, né, principalmente dos gregos, tá? Para ele a filosofia tem que ser prática, tem que ser instrumental. Eu, particularmente, como filósofo, não gosto disso. Mas aí é a minha opinião, né, gente? Cada um tem a sua. Então, a filosofia não pode ser contemplativa, não pode ter como finalidade a própria filosofia. A filosofia tem que ter como finalidade o avanço científico, ou seja, a filosofia vai ser ali para ele um instrumento dentro das ciências. E muitos no mundo moderno compraram a ideia do Bacon e leva isto muito a sério. O Bacon foi o primeiro filósofo moderno a escrever sobre o método indutivo. Vocês devem lembrar que Aristóteles fez o método dedutivo, que busca a validade do pensamento, e o método indutivo, que começou com Galileu. É um método no qual você vai fazer experimentos. Então, é aquilo que nós chamamos de filosofia moderna, ciência moderna, tá? E em qual obra ele vai fazer isso? Uma obra chamada Novo Organum. Só para vocês saberem, o Aristóteles lançou o seu método dedutivo científico no livro Organum. Então ele está querendo falar que a ciência agora mudou, a ciência é nova. Como todo pensador empirista, e tomem cuidado, o empirismo é uma corrente do século XVII. Parem de procurar empirismo antes disso, pelo menos entre os grandes filósofos, tá? Como todo falso empirista, ele acredita que são os sentidos que nos levam ao conhecimento. Logo, o conhecimento não é universal, porque os meus sentidos são diferentes dos seus. E são os meus sentidos que me levam às minhas experiências, enquanto os seus sentidos te levam às suas experiências. Perdão. Então, o conhecimento deixa de ser universal. Inclusive, David Hume vai falar: se a verdade é algo universal, nós nunca chegaremos à verdade, porque ele também é um empirista, por isso que ele é um cético moderno. Tá? Então, se os racionalistas unem o sujeito ao objeto porque você busca a essência das coisas, os empiristas separam o sujeito, eu, o que pensa, do objeto, aquilo que é pensado. Ou seja, cada sujeito vai ter a sua própria perspectiva do objeto. E o que pode cair dele no vestibular, além da questão do empirismo, são os ídolos. A teoria dos ídolos dele é exatamente as falsas verdades, ou seja, é aquilo que atrapalha o conhecimento científico. São os nossos enganos, aquilo que nos leva a errar quando fazemos ciência, tá? Quem gosta muito disso é a UEL, Universidade Estadual de Londrina, tá? Então vão ser 4 ídolos: o da tribo, da caverna, do fórum e do teatro. Mas vamos começar pelo da tribo. Ele é um empirista e ele vai falar que nós tendemos a confiar na razão humana. Afinal, a filosofia, desde a antiguidade, nos afirma isso. Então, ele vai falar o quê? Que nós temos que questionar a tudo, porque nós não podemos simplesmente acreditar em tudo aquilo que nos foi passado. Ou seja, nós não podemos confiar nesta razão humana dentro desse contexto que nós seguimos desde a antiguidade, tá? Então, ele vai falar, ele vai associar os ídolos da tribo ao senso comum, tá? Aquilo que não são passado, desculpa, aquilo que
Nossa, agora aquilo que é passado, tá, para a gente e que nós simplesmente aceitamos e não questionamos. O nome disto, dentro da teoria do conhecimento, é senso comum, tá bom? Já o ídolo da caverna é que cada um tem já seus preconceitos, podemos dizer assim. Nós carregamos uma moral, nós carregamos ideias, nós carregamos preceitos religiosos ou negamos preceitos religiosos. Ou seja, cada um tem já uma predisposição para seguir um caminho e acreditar que algo é certo ou que algo é errado. Mas, segundo ele, a ciência precisa ser imparcial. Então, nós não podemos pegar aquilo que nós carregamos e levar para a ciência. Por que chama ele da caverna? Que, segundo ele, cada um tem a sua própria caverna. Cada um tem o seu próprio pensamento. E nós levamos isso para a ciência. Aqui cabe um parênteses. Por muito tempo, se tratou a ciência como algo imparcial. Só de você escolher o que você vai pesquisar, você já está sendo parcial, tá? Isso aí, para mim, é um grande equívoco. O ídolo do fórum talvez é o mais fácil, que é a parte de você transmitir aquilo que você pesquisou. No meu caso das ciências humanas, nós escrevemos dissertações, teses. No caso das exatas, também pode ser escrito isso, mas pode ser escrito, por exemplo, nas ciências naturais exatas, a partir da linguagem matemática, pode ser criados formas ou coisas assim. O que importa é aquilo que você pesquisou tem que ser transmitido de uma forma que as outras pessoas não interpretem aquilo de forma equivocada. Então, você tem que saber passar a sua pesquisa, tá? De uma forma clara, de uma forma direta. É por isso que os modernos gostam tanto da linguagem matemática, porque, segundo eles, a linguagem matemática te leva a uma linguagem neutra, onde você não vai ficar questionando como você questiona, por exemplo, escritos nas línguas vernáculas, como português, inglês, espanhol e etc. Tudo bem? E por fim, para terminar a aula, nós temos os ídolos do teatro. Bacon critica muito esses filósofos contemplativos e muito essas ideias que permanecem em nossas cabeças. Então, para ele, quando nós seguimos muito ideologias, muitas correntes filosóficas, e nós carregamos isto na hora de fazer ciência. Eu acho que isso, por exemplo, é muito comum dentro das ciências humanas, tá? Você já ter ali algum pensador que você gosta e querer seguir esse pensador. O que ele está falando é que essas teorias, elas não trabalham com o método experimental. Então, não há comprovação. Então, esqueça aquelas filosofias contemplativas, esqueçam os pensamentos anteriores ao mundo moderno. É mais ou menos isto que ele quer falar com o ídolo do teatro. Tudo bem, pessoal? Muito obrigado, bons estudos.